Tá gravando. Então, bom dia a todos, né? Agora está sendo gravado. Deixa eu confirmar mesmo. Tá, ok. Está sendo gravado. Quero, em primeiro lugar, aí, agradecer muito a presença do professor Tiago, professor Leonardo, de mais uma vez participar das bancas que a gente vem desenvolvendo aí no nosso programa de pós-graduação em administração. Então, hoje não sei se o professor Leonardo Fleck conhece o professor Tiago Coelho. Muito prazer, professor Tiago. Isso, professor Primeira vez Tiago. participamos juntos de uma banca. Legal. É verdade. O professor Tiago Coelho é da Unisul, né? E o professor Leonardo Fleck, Tiago, ele é da UFSC aqui, como a gente sabe. Então, agradecer aí a presença dos professores. Hoje, dia 18, né? Então, nós vamos iniciar a qualificação do mestrando Jean Marco Ceola, que vai falar, que vai apresentar para a gente a pesquisa que ele está traçando sobre avaliação de empresas do setor industrial com a utilização do modelo de Monte Carlo para as variáveis com maior grau de incerteza. Desculpa. Então, Tiago, antes disso eu gostaria de avisar aos participantes, mas eu vou deixar gravado aqui, a princípio está a Emília, que tem um link ali, que é para fazer a sua assinatura, e a princípio é digital. Quem não tiver digital, pois eu mando esse e-mail, ele faz a sua assinatura em termos de figura, e escaneia e manda para mim de volta. Então, Jean Marco Ceola, fique à vontade, com bastante calma, e passe esses conhecimentos aí, dessa tua pesquisa que você está pretendendo terminar. Então, eu vou sair também, acho que nós ficamos ou saímos? O que vocês preferem? Ficamos? Então tá, eu vou desligar o meu microfone pelo menos aqui. Tá? Ok. Bom dia. Leonardo, pela disponibilidade, por estarem aqui para avaliar o trabalho, para trazer as contribuições no que a gente pode melhorar. Professor Marcos Vinícius, que está junto aí nessa caminhada, que está dando toda a orientação, o suporte necessário. E então vamos começar aqui. O trabalho, como o professor já falou, o título dele é Avaliação de Empresas do Setor Industrial com a utilização do modelo de Monte Carlo para as variáveis com maior grau de incerteza, e o orientador é o professor Marcos Vinícius. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a avaliação ela faz parte do nosso dia a dia. Todos nós, quando acordamos de manhã, escolhemos a roupa que vamos vestir, fazemos a avaliação de qual seria a melhor. O melhor bem que a gente vai adquirir na hora de fazer uma seleção, a gente faz as avaliações, seja por custo-benefício, seja por ser o trajeto mais rápido, seja qual for o motivo, a gente está avaliando. No caso das empresas, essa situação não é diferente. Quando a gente está comprando um produto, por exemplo, na condição de cliente, a gente está avaliando se aquela empresa tem condição de nos fornecer aquele produto ou serviço numa condição adequada como a gente está esperando. Então, sejam os fornecedores, as instituições financeiras, a sociedade como um todo, todos nós estamos avaliando as empresas rotineiramente. O foco do trabalho aqui, ele não é sob a ótica de clientes, sociedades, instituições financeiras, mas sim sob a ótica de sócios e investidores. Então, embora os demais stakeholders também façam essa avaliação, a gente vai dar um enfoque nessa parte dos sócios e investidores. Esse processo, para os investidores, o processo de avaliação de empresas, ele busca definir o valor justo de uma empresa, o que também é chamado de valuation. Naturalmente, dada a complexidade que é inerente a qualquer empresa, isso é um processo de elevada complexidade. Todo processo de elevada complexidade exige uma metodologia adequada para possibilitar que essa avaliação ocorra de uma forma representativa. Para isso existem várias metodologias, desde métodos patrimoniais, que são mais simples, passando por métodos relativos, opções reais e também o fluxo de caixa descontado. Esses dois últimos já são mais elaborados, enquanto o método de relativos busca traçar comparativos com outras empresas semelhantes.
O maior enfoque aqui vai ser no fluxo de caixa descontado, que é onde foi a escolha metodológica que a gente teve no trabalho. A maioria das avaliações realizadas pelo fluxo de caixa descontado, que é inclusive trazido por alguns atores como sendo o modelo mais utilizado na área de finanças, podemos citar o Assaf Neto, que diz que é a teoria consagrada, o Costa e Alvim, que trazem que é o modelo mais utilizado, e o próprio Damodaran, que embora diga que não é o modelo mais utilizado, ele também diz que para avaliar intrinsecamente o valor de uma empresa, o seu valor real, intrínseco, que ela consegue gerar de valores futuros, seria um modelo bastante representativo. A grande parte das projeções que são realizadas utilizando o fluxo de caixa descontado são realizadas de forma determinística. O que é isso? O avaliador ele vai projetar a ROB do ano 1, a ROB do ano 2, a ROB do ano 3, ou em variações percentuais para chegar nesses valores, como vai se comportar o custo em cada um desses períodos, para no final chegar em um valor da empresa. Então o avaliador ele vai projetar cada uma das variáveis. Mas o que ocorre? Muitas vezes ele não tem essa percepção clara de como vai acontecer isso. Existem incertezas, existem limitações nessa definição. Quando o avaliador vai definir cada uma delas, ele vai chegar num valor, mas esse valor pode não ser representativo. É muito difícil, em alguns casos, dizer o quanto a empresa vai faturar daqui 4 ou 5 anos. O que existe como alternativa a isso? Primeiramente, existem análise de cenários. Ao invés de projetar um único cenário, ele vai projetar um cenário favorável, um pessimista, um otimista. Na prática, continua sendo uma avaliação determinística, porque eu terei 3 conjuntos de entrada para 3 conjuntos de saída. Continua apresentando essa limitação, embora já seja uma evolução de uma avaliação determinística pura. A análise de sensibilidade, que também existe, eu projeto, o custo pode variar 1% a mais. Como é que ficaria o valor da empresa nessa situação? Mas ainda assim, é um número de cenários limitados que a gente está avaliando. Então, existem limitações, principalmente quando a gente tem bastante incerteza no que vai acontecer. Quando a gente vai avaliar uma PCH que já tem um contrato de fornecimento de energia a um custo pré-determinado para 20 anos, é muito mais simples porque eu já tenho uma certeza maior do que vai acontecer. Agora, numa indústria que demanda de muito recurso, depende de como vão se comportar as vendas, precisa tanto financiar o seu ativo fixo, que muitas vezes é bastante elevado, quanto o seu ativo de giro, estoques, clientes, etc., como é que eu vou projetar daqui 4 ou 5 anos como que essas variáveis vão se comportar? E é neste cenário que surge o problema de pesquisa que a gente tem aqui. Como podemos avaliar as empresas do setor industrial ponderando as variáveis que possuem um maior grau de incerteza? Derivado desse problema de pesquisa, a gente tem o objetivo geral do trabalho, que é propor um método de avaliação de empresas do setor industrial que incorpore a simulação Monte Carlo para as rubricas da estrutura de gastos com maior grau de incerteza. Os objetivos específicos do trabalho são levantar os dados do setor industrial, separados por atividades, a fim de identificar a sua estrutura de gastos. O segundo, identificar quais rubricas da estrutura de gastos dessas atividades possuem um maior grau de incerteza. Determinar quais as rubricas dessa estrutura de gastos do setor industrial serão definidas de forma estocástica, incorporando a simulação de Monte Carlo. E, por fim, o quarto objetivo é aplicar o método proposto numa empresa real para demonstrar um modo de operação e os seus benefícios. Por que esse trabalho, essa pesquisa se mostra relevante? Porque ele vai trazer um modelo de projeção mais robusto, incorporando a análise probabilística, onde a gente vai ter um maior número de cenários projetados. Naquilo que a gente viu anteriormente do cenário de uma análise determinística, a gente vai projetar 1, 2, 3 cenários, quando muito. Quando a gente faz uma análise probabilística utilizando a simulação de Monte Carlo, a gente vai ter um maior número de cenários e a gente vai conseguir contemplar mais situações, gerando maior valor ao tomador de decisão, né? Mais informações. A gente está buscando desenvolver um método genérico para o setor industrial, onde sejam identificadas as rubricas da estrutura de gastos que possuem um maior grau de incerteza, e no levantamento bibliométrico que a gente realizou, não foi identificado nenhum trabalho nesse sentido. E existem lacunas de pesquisa, que é onde a gente está tentando incluir esse trabalho, conforme abordado em trabalhos publicados recentemente. Aqui eu vou trazer 2 citações, a primeira é do Amorim, do Abreu, Patino e do Terra, um artigo publicado em 2018,
o processo de gerenciamento de riscos pode ser explorado e aprofundado, a fim de proporcionar o estudo e conhecimento de novas atividades presentes na realidade de qualquer organização, expandindo o conhecimento além de projetos de investimento. Esse artigo aqui ele é focado numa indústria do setor moveleiro e traz essa lacuna. O Cardoso, o Souza Carvalho Ribeiro, também num artigo publicado em 2018, eles fizeram uma análise estocástica de uma empresa do setor siderúrgico, no caso a Gerdau, e eles também trazem na sua conclusão algo bastante semelhante. Apesar das análises estocásticas se utilizarem de procedimentos aleatórios e probabilísticos, não é possível determinar todas as variáveis que podem impactar nos fluxos de caixa projetados, além dos dados projetados serem oriundos de fontes determinísticas. Sugere-se para futuras pesquisas a utilização de métodos que permitam verificar a interação entre as variáveis e os riscos sistêmicos para o melhor ajustamento do modelo, que tem bastante relação com o que a gente está tentando propor aqui nessa pesquisa. A revisão bibliográfica ela tem 2 capítulos principais. O primeiro é a avaliação de empresas e o segundo é a análise horizontal e vertical. Eu vou explicar eles de uma forma bastante breve e apresentar os principais autores que a gente utilizou. A avaliação de empresas, a gente usou a classificação que o Assaf Neto apresentou. Ele divide a avaliação de empresas em 3 métodos distintos, em três grandes grupos. O primeiro seriam os métodos patrimoniais e critérios de mensuração de ativos. O segundo, métodos de avaliação econômica de empresas. E o terceiro, avaliação pelo fluxo de caixa descontado. Conceitualmente, esse terceiro até poderia estar incluído no segundo, mas dada a importância que ele dá para o modelo do fluxo de caixa descontado, ele foi apresentado de uma forma segregada pelo próprio Assaf Neto. No primeiro capítulo, dos métodos patrimoniais e critérios de mensuração de ativos, os principais autores que foram utilizados, a ideia aqui não é apresentar todos os autores, mas sim aqueles que formaram a base principal do que foi apresentado. Também tem várias inserções de artigos mais recentes, mas aqui é a estrutura básica da revisão bibliográfica, né? Foram o Assaf Neto, Bradley Myers and Allen, Costa e Alvim e o Padovese Benedito. Nos métodos de avaliação econômica de empresas, a gente tem 4 subcapítulos que o Assaf Neto apresenta. O primeiro deles é a criação de valor, que tem como base os mesmos autores do capítulo anterior. A avaliação relativa, onde, além dos autores já citados, podemos destacar o Damodaran e o Santos, Schmidt e Fernandes. Transações comparáveis. Essa modalidade é apresentada apenas pelo Assaf Neto, razão pela qual o trabalho não tem um grande foco. Ela possui uma proximidade com o trabalho de avaliação relativa, com múltiplos, uma vez que ele tenta encontrar transações comparáveis recentes para ver como que elas foram feitas para, assim, chegar no valor que seria da empresa agora. Mas como os demais autores não dão a mesma ênfase, a gente não abordou de forma aprofundada. Mas como foi usada a classificação da Assaf Neto, eu não poderia deixá-la de fora, né? E, por fim, opções reais, onde os autores usados foram também o Copeland, Collin e Murray, que não tinha sido citado, e também o John Hu. John Hu, que é um autor bastante consagrado na área de derivativos, opções, mercado futuro, e no livro dele ele também tem um capítulo sobre opções reais. Chegamos, então, no método do fluxo de caixa descontado. Nesse método, a gente dividiu ele em alguns subcapítulos. Seria a apresentação do modelo propriamente dito, como a gente estima o valor da perpetuidade, o custo de capital e a análise de sensibilidade de cenários. Os autores são os mesmos que a gente já usou anteriormente, e aqui também podemos citar o Correia Neto, Moura e Forte, principalmente na análise de sensibilidade de cenários. Por fim, chegamos no modelo de Monte Carlo, que é onde a gente vai chegar na análise probabilística, numa análise estocástica das projeções financeiras, né? Aqui a gente pode destacar o Hertz. O modelo de Monte Carlo ele já tinha sido desenvolvido anteriormente, e o Hertz, ele, em 1979, publicou um artigo na Harvard Business Review, em que ele trouxe esse tipo de projeção para a área de finanças. Monte Carlo é um modelo que trabalha com aleatoriedade, e o Hertz, o que ele fez? Ele quis trazer isso para captar as incertezas que a gente já citou anteriormente nas projeções de avaliação de empresas, coisa que até então era feita sempre através de modelos determinísticos. Primeiro passo do trabalho, a gente realizou pulei um slide aqui na minha cabeça. Também temos o capítulo sobre análise horizontal e vertical. Esse capítulo ele foi identificado que, quando foram feitos os procedimentos metodológicos, a gente tinha que identificar se a gente deveria comparar as rubricas com relação a ROB ou a ROL.
Então, a gente incluiu esse capítulo, onde o Badovez e Benedicto, o Santos e o Silva são os principais autores, para ver qual que seria a melhor alternativa a ser adotada lá nos procedimentos metodológicos. O primeiro passo que a gente fez para a elaboração do trabalho foi um estudo bibliométrico, onde foram utilizadas as bases da SPEL, da Scopus e da EBSCO, utilizando primeiramente a palavra-chave Monte Carlo. Na base da SPEL, tinha um número menor de artigos total, quando a gente procurava com essa palavra, e na Scopus e na EBSCO era um número muito grande, razão pela qual nessas duas últimas foi incluído também a palavra valuation como palavra-chave para a seleção dos artigos. Considerando os filtros que foram adotados, como ter acesso à leitura completa dos artigos, a gente chegou a 151 artigos no total, dos quais 22 foram excluídos por duplicidade, 53 pelo título, 51 pelo resumo, sendo mantidos 25 artigos para a leitura integral nesse estudo bibliométrico. O que a gente concluiu com base no estudo bibliométrico? Primeiramente, o modelo de Monte Carlo se mostra bastante representativo para ponderar os riscos, incertezas e flexibilidades inerentes à avaliação de empresas. E quanto maior forem esses riscos, incertezas e flexibilidades, maior a necessidade da gente utilizar os modelos probabilísticos. Retomando o caso lá da PCH, nunca a gente não tem grande risco, incerteza e nem flexibilidade, ela vai produzir a energia, já sabe o quanto que vai produzir, a sua capacidade, se ela já tem um contrato de fornecimento, já sabe o quanto vai receber, a gente não tem grandes incertezas, então a gente pode usar o modelo determinístico. No caso das demais empresas onde existem muitas incertezas, o modelo de Monte Carlo se mostra bastante representativo para suprir esse problema que a gente teria na avaliação de empresas. A gente identifica a inexistência de publicações aqui no Brasil sobre opções reais, o que já seria uma lacuna, mas também existem lacunas a serem preenchidas no estudo de avaliação de empresas, considerando os modelos estocásticos. Aqui estamos falando dos métodos pelo fluxo de caixa descontado. Inclusive, já foram citados 2 lá no início na justificativa, né? A metodologia do trabalho, ela é positivista, descritiva, dedutiva, será feita uma pesquisa documental em dados secundários, conforme eu vou apresentar em seguida, e a análise será quantitativa. Aonde que a gente vai buscar os dados? No IBGE, através da pesquisa industrial anual. São dados secundários que já estão disponíveis, e os dados, a nossa base temporal proposta é de 2007 a 2018. Esses dados eles estão segregados por ano e também por atividades. Por que 2007 a 2018? 2007 foi o ano em que o IBGE começou a apresentar esses dados segregados através do KNAI 2.0. Anteriormente, ele tinha as outras classificações de KNAI. Se a gente fosse pegar as bases anteriores, seriam necessários ajustes para que a gente fizesse com que as duas bases conversassem. Como isso poderia gerar uma distorção nos números, o ajuste poderia acabar sendo feito de uma forma um pouco divergente da que a gente tem agora, optou-se por trabalhar com a base que a gente tem disponível dentro do mesmo critério. E, a princípio, a gente utilizará as tabelas 1845 e 1847, que correspondem à estrutura das receitas das empresas industriais com 5 ou mais pessoas ocupadas, e a segunda, a estrutura dos custos e despesas destas mesmas empresas. Tendo esses dados em mãos, a ideia é montar para cada setor uma DRE desses dados, fazendo 11 anos aqui, né, aqui seria 2007 a 2018, para cada um dos setores, de modo que a gente elabore essa DRE com base nesses dados secundários do IBGE. Em seguida, a gente vai transformá-los em dados relativos frente à receita, porque a nossa ideia é tirar o possível impacto que teria a análise com os dados absolutos. Então, a gente vai trabalhar com eles em forma de percentual frente à receita, como se fossem margens. Em seguida, faremos para cada uma dessas atividades aqui que tinha no slide anterior, para a ROB aqui do ano 1 até o ano 11, a gente vai calcular as medidas padrão, as medidas de resumo padrão, principalmente a média e o desvio padrão, para, em seguida, calcular o coeficiente de variação para cada uma dessas rubricas e para cada um dos setores. Chegando nessa tabela aqui, eu vou ter o coeficiente de variação da ROB para o setor 1, das deduções para o setor 1, dos custos para o setor 1, e isso para todos os demais setores. Coeficiente de variação para poder permitir a comparação de séries de cada setor pode ser bastante diferente. O custo de um pode representar 50% e no outro 30%. Mas a minha ideia não é ver essa diferença. A ideia é ver o quanto eles variam
dentro do seu espectro, né, dentro do seu setor. Por isso o coeficiente de variação. Em seguida, a gente quer fazer o cálculo da correlação do coeficiente de Pearson. Para cada uma das variáveis, dedução frente a ROB, custo frente a ROB, mão de obra frente a ROB, e assim por diante. E em seguida, fazendo um teste com significância de 5% para verificar se de fato existe essa correlação ou não, para cada uma das rubricas frente a ROB. A ideia é identificar quais delas são muito dependentes da ROB, quais têm um maior grau de independência, para ver quais delas seriam mais aleatórias ou não. Em seguida, a gente vai fazer análise desses resultados para a identificação das variáveis para as quais se justifica a adoção do modelo de Monte Carlo. A ideia aqui é que a gente utilize o que foi feito até então como subsídio para a tomada de decisão. A gente quer analisar variável por variável, olhar o resultado estatístico que foi apresentado, ver se ele faz sentido, se teve algum... Porque não adianta só pegar e dizer, não, esse aqui faz, esse não. A ideia é fazer uma análise caso a caso para ver se de fato existe aleatoriedade, se justifica essa concepção ou não, para propor o método genérico de avaliação para o setor industrial com a utilização de Monte Carlo para a determinação das rubricas que possuem esse maior grau de incerteza. Qual que é o nosso calendário de pesquisa projetado? Fazer o levantamento e a tabulação dos dados até o final de setembro, que é montar aquelas DREs, até meados de outubro. Fazer o tratamento dos dados e análise estatística, cálculo das medidas resumo, cálculo do coeficiente de variação, coeficiente de Pearson, correlação de Pearson, teste de significância, para assim conseguir definir quais são as variáveis com maior grau de aleatoriedade. Em seguida, conseguir propor o método com base no que a gente chegou até aqui, conforme a gente apresentou antes. Até meados de dezembro, validar os resultados auferidos e testar o modelo em um caso real, que é o quarto objetivo específico que a gente tem no trabalho, né? Até final de janeiro, escrever os resultados e validar junto com o orientador, para encaminhar para a banca e apresentar o trabalho final em fevereiro do ano que vem. As atividades, a princípio, são sequenciais, a gente não tem nenhuma atividade acontecendo paralelamente, e seria isso aqui num diagrama mais visual. O que a gente espera com isso? Atender o objetivo geral que a gente tinha indicado anteriormente, né? Então, é esperado que, com a realização do presente trabalho, seja possível propor um método representativo para avaliação das empresas do setor industrial, onde sejam identificadas as rubricas da estrutura de gastos com maior grau de incerteza, para as quais será utilizado o modelo de Monte Carlo para a projeção das mesmas de forma estocástica. E eu vou apresentar de uma forma breve aqui como que a gente vai atingir cada um dos objetivos específicos. O primeiro era levantar os dados do setor industrial separados por atividades, a fim de identificar a sua estrutura de gastos. Aqui, esse objetivo a gente vai atender com os dados secundários, que a gente vai buscar no IBGE, na pesquisa industrial anual, e elaborando as DREs na forma como a gente apresentou anteriormente. O segundo objetivo era identificar quais rubricas da estrutura de gastos dessas atividades possuem o maior grau de incerteza. Para isso, a gente vai fazer a análise estatística que a gente apresentou anteriormente, cálculo das medidas de resumo de posição e dispersão, coeficiente de variação, correlação de Pearson e teste de significância. Determinar as quais rubricas da estrutura de gastos do setor industrial serão definidas de forma estocástica, incorporando a simulação de Monte Carlo. Eu também já indiquei anteriormente, aqui eu até só vou destacar aqui, que é prevista uma análise individual das variáveis, de modo que o resultado estatístico sirva como subsídio, como eu já citei anteriormente, e não como único fator para a tomada de decisão sobre quais variáveis utilizarão a simulação de Monte Carlo na sua definição. E, por fim, a gente quer aplicar o método proposto numa empresa real, para demonstrar como que ele vai ser operado e quais são os seus benefícios. Isso está previsto lá para o final do calendário, né, em dezembro, para a gente conseguir chegar no como o modelo funciona e poder apresentar um caso prático ao final do trabalho. Aqui estão as referências que a gente utilizou e que foram citadas aqui na apresentação, não estão todas. E é isso. Muito obrigado pela atenção, pela paciência, e espero que não tenha sido por demais cansativo. Tá bom, Jean. Muito obrigado. Cumprisse um tempo bem satisfatório, previsto, está tudo certo. Antes de pedir a avaliação, as contribuições dos professores, da banca, só lembrando aí, quem está participando aí da qualificação do Jean, que não esqueçam de assinar a lista de frequência, que tem ali um link, que até botei ali, que tá claro ali. E se por acaso aquelas pessoas que não tiverem uma assinatura eletrônica,
que nos mande um e-mail ou um WhatsApp, ou mande para o Ceola, para o Jean, o nome que a gente... Ou vocês assinam também através de Ficura e me mandam, ou eu depois eu incluo aqui. Mas o mais interessante seria se vocês pudessem assinar de forma eletrônica. Daqui para frente, quem não tem, acho que vale a pena começar a ter isso em mãos, tá? Bom, então, Jean, tomar um golinho d'água, né? Um papelzinho na mão, eu também já estou com o meu aqui para a gente anotar as contribuições. De uma maneira formal, a gente convida o membro externo para iniciar. Mas eu sempre fui um cara democrático e pergunto se entre os membros da banca isso pode continuar, ou alguém quer apresentar primeiro, como é que ficaria? O que vocês acham? Não, por favor, primeiro o membro externo, professor Tá Tiago. certo. Então tá bom, vou passar essa penúria aqui para o professor Tiago Coelho. Vamos lá. Por favor, fique à vontade. Bom dia, professor Marcos Vinícius, professor Leonardo. Meus parabéns ao nosso mestrando Jean Marcos pela apresentação, pelo trabalho desenvolvido. E dizer que é um prazer voltar, mesmo que remotamente, à UFA, né, para a minha casa durante o meu mestrado, meu doutorado no PPGA. Então é sempre bom voltar. Ainda mais o professor Marcos Vinícius também foi meu professor no doutorado, meu colega na Unisul um tempo. Então é bom estar de volta a casa, né? Bom, Jean, falar da tua apresentação, né? Eu já te conheço, eu sabia que tu não ia me decepcionar aqui nesse momento, eu acho que apresentasse muito bem, né? Rápido, né? Mas bem, acho que foi rápido na tua fala, né? Foi às vezes até difícil de acompanhar a tua velocidade, mas parabéns, eu acho que tu conseguiu em 25 minutos, mais ou menos 20 minutos, né, passar toda a ideia, né, tocando os pontos principais do teu trabalho. Eu acho que tens um trabalho que vai te dar um pouco de hora cadeira aí sentado na frente do computador para te desenvolver, mas vai ser interessante, né? Meus parabéns aí pela iniciativa, tá? Nesse momento que nós estamos aqui, né, é um momento que a gente vai fazer algumas sugestões, eu vou tirar algumas dúvidas contigo para ver se realmente eu entendi e ver se a minha sugestão é pertinente ou não. Mas fica à vontade, né, depois do professor Marcos Vinícius, de ver se essas sugestões são possíveis de serem adotadas ou não, se faz sentido ou não para a realidade do desenvolvimento do trabalho de vocês, tá bom? Quando eu li o teu título, né, eu já de cara identifiquei qual que era a tua ideia, né? Então, tu vai usar um modelo para identificar, né, como trabalhar com aquelas variáveis que não tem uma correlação tão direta com a receita. Aí eu fui lendo a tua introdução ali, tua problematização, e cheguei na tua pergunta de pesquisa, né, que ela pergunta assim, ó, como podemos avaliar as empresas do setor industrial ponderando as variáveis, né, que possuem um maior grau de incerteza? E eu acho que isso já me respondeu até no título da tua pergunta, no teu título do teu trabalho já, né, como fazer isso. Tu vai fazer para Monte Carlo, né? Então, até a minha sugestão, depois eu vou encaminhar aqui o documento para ti, é que tu dê uma olhada nessa pergunta de pesquisa. Eu fiz uma sugestão, né, me permiti a ousadia aqui de dar uma sugestão, né, que eu coloquei, depois eu encaminhar para ti por escrito, né. A tua pergunta de pesquisa poderia ser mais ou menos assim, né, como avaliar, né, empresas do setor industrial usando a simulação de Monte Carlo, né, para as rúbricas, né, da estrutura de gasto com maior grau de incerteza. Então, ou seja, porque a ideia, né, da pergunta de pesquisa é que tu vai responder ela ao final, né? Se eu lendo o título eu já sei qual é a resposta da tua pergunta, me parece que o teu trabalho não vai ser exatamente aquele que tu botou naquela pergunta de pesquisa. Então, como eu sei que tu vai fazer muito mais do que só indicar, né, o uso do Monte Carlo, tu vai usar, vai simular, vai fazer diversas outras etapas da pesquisa, inclusive aplicar num caso real. Então, fiz ali uma sugestão de alteração, aí depois fiquei à vontade para ver se faz sentido ou não, né, ou se, de repente, o meu entendimento assim, não foi o mais adequado. Mas
né? Eu achei o objetivo legal, acho que o objetivo, né, pelo que eu li do trabalho, assim, o título, acho que ele está bem encaixado, né? Então eu fui pela linha dos objetivos, porque tanto o objetivo geral quanto os específicos para mim estavam bem encadeados e mais ou menos refletiu o que eu tinha entendido do trabalho, né? A pergunta de pesquisa que parece que está um pouco dissonante ali, daí por isso que eu fiz essa sugestão e vocês veem se, né, se faz sentido ou não, se é só uma questão de interpretação, né, de cada um, né? Dizer que eu gostei bastante ali da fundamentação, né? Só como sugestão, de repente, se tu conseguir usar mais os artigos que tu identificou na tua revisão sistemática de literatura, também na fundamentação. Mesmo isso, eu me apoiei muito no Asaf e outros autores, que são basicamente livros, né? Quando a gente trabalha aqui no mundo acadêmico, em pesquisa científica, infelizmente, os livros eles não são assim, uma fonte tão confiável, né? Porque o autor pode escrever o que quiser e passa por uma editora e publica, não é passado por revisão por pares, nem nada. Então, muitas dessas informações também vai encontrar publicado em artigos, coisa e tal, né? Talvez até para dissertação não seja algo que precisa mexer, mas se tu for pensar em escrever um artigo científico a partir da tua dissertação, né? Então, se for fazer fundamentação teórica, né, ao invés de usar o Asaf Neto, né, procura usar algum autor que, mesmo que tenha citado o Asaf Neto, aquela mesma equação que ele usou lá, não tem problema. Se os avaliadores vão achar que isso é melhor, mais relevante, né? Tu citar quem está citando do que citou o original, mas o original está no livro, parece que tem uma validade menor. Então, infelizmente, nós estamos numa academia, né, aqui que isso, infelizmente, né, parece contrassenso, né, mas é o que acontece. Né? Então, parece que, dependendo de onde tu publica, ele tem uma validade, uma aceitação maior, né, do que propriamente o conteúdo. Né? Mesmo que quem está publicando um artigo científico está citando o livro, mas se tu cita o artigo científico, parece que o teu trabalho é mais bem visto do que, né, se estiver citando só o livro. Então, fica uma sugestão, né, de quando for fazer um aprimoramento, acho que até para dissertação talvez não precise mexer, né, porque a gente tem um tempo aí relativamente curto para terminar a pesquisa, então acho que foca mais na questão da pesquisa de campo, né, mas fica como sugestão, né. Como sugestão também, ali na fundamentação teórica, se fosse possível tu destacar um pouco mais o Monte Carlo, né, porque ele tem ali uma página e meia, talvez duas ali de fundamentação teórica, e como ele aparece no objetivo, aparece no título, né, é uma palavra que aparece mais de 70 vezes quando a gente dá um Ctrl F aqui no documento, então assim, ele é um termo importante. Então, se ele é um termo bem importante, ele tem todo esse destaque, né, talvez, né, ampliar um pouco mais na fundamentação teórica, né, usando até como minha sugestão, usando aqueles 25 artigos que tu encontrou ali na fundamentação, né, não precisa fazer uma nova pesquisa nem nada, mas vai trazendo ali, até porque depois no final tu vai poder, né, usar basicamente quando fazer um artigo, tu vai usar mais a discussão de um Monte Carlo, né, tu não vai fazer todo esse apanhado histórico aí, essa evolução desse teu raciocínio que é importante, mas num artigo depois no final é reduzido demais, também tu não vai ter tempo, né, para fazer todo esse espaço de linhas e palavras para fazer tudo isso. Então, é isso que eu estou dando algumas sugestões que não necessariamente precisa adotar aqui na tua dissertação, né, mas estou pensando assim em como tentar ajudar um pouco e quando for pensar em transformar isso numa publicação, né, científica, em termos de artigo, ele está um pouquinho mais adequado, né. Na metodologia, né, tu usou o termo ali, né, bibliometria e revisão sistemática, né, como um tópico ali para quando fizesse aquela revisão de literatura. O que tu apresentou aqui nessa qualificação não é bibliometria, né, tu apresentou só, talvez tu tenha feito, até tu comentou que tinha feito um artigo, que tinha uma disciplina, né, mas o que veio aqui para a dissertação foi só a revisão sistemática. Então, até sugiro, tira a bibliometria e daí não se compromete, não precisa também trazer quem são todos esses autores, anos de publicações, revista, não precisa fazer, até acho que não caberia muito assim na dissertação, né? Mas na sugestão, de repente tira do título ali a parte bibliométrica, deixa só revisão sistemática como um título mais adequado, né? Só uma pergunta, professor. Com relação a isso, melhor então tirar do título do que colocar do que trazer, porque até tenho isso que tinha chegado a mandar para
aplicação, acabou... Não, acho que assim, pode botar. É que eu não sei se isso por exemplo, na metodologia não vai. Depois, se tu quiser botar ou na análise dos dados, no capítulo 4 quando tu já for fazê-lo, né? Ou botar, de repente, como um apêndice no trabalho, acho que pode ser, não tem problema nenhum. Né? Acho que mais, né, só um cuidado, né, que se vai estar ali o termo, ele vai precisar ter que aparecer, né? Então, se tu manter ele, né, então, de repente, lá na análise dos dados, já aproveita e começa toda a tua discussão da análise dos dados trazendo essa biblioteca. Não sei, vê com Marcos, né? Porque normalmente, aqui na Unisul, tem os professores que trabalham com Prono, né? Que é um outro método de fazer esse levantamento, né? Quando os alunos fazem a disciplina e tentam colocar isso na dissertação, a sugestão nossa é ou tira ou põe como apêndice, porque é muita informação, né, que a princípio não contribui tanto com o objetivo do trabalho. Então, é o mesmo caso da bibliometria, né? É legal, foi feito, é importante para identificar os artigos, ver quem são os autores, quem a gente tem que citar, né? Mas se vai colocar, de repente coloca como apêndice, ou de repente nem cita, né? Porque às vezes tá lá o nome, a gente espera encontrar alguma coisa que não acaba encontrando, né? Mas só essa sugestão, né? E o outro termo que tu usou como subtítulo na metodologia também, que é estatística, eu sugeri que botasse análise de dados, né? Que é um termo que normalmente se usa, né? Para fazer uma análise estatística dos dados, né? Mas normalmente o termo que a gente usa, né, que é um termo mais padrão, né, é análise dos dados. Ele tu descreveu muito bem, né, como vai fazer toda a tua análise, né? Acho que é só também uma questão de nomenclatura. Tá? Então, tá vendo que são só pequenos ajustes, assim, pequenas ideias que depois tu vê com o MV se vale a pena ou não, né, usar essas informações, né? E a minha dúvida principal, que eu quase entendi quando tu falou no teu trabalho, assim, eu peço até desculpa se tá, passou assim, não consegui identificar, né, mas tu vai trabalhar os 11 anos, né, de levantamento dos dados, né, pelos diferentes setores, e vai fazer aquela comparação a partir da receita e tudo mais. Né? Eu vi que em algum momento tu falou que ia fazer agora aqui na apresentação, ia usar alguma forma de fluxo de caixa descontado, também aparece na tua fundamentação teórica, né? Mas a minha pergunta é assim, tu acha que, até botei no trabalho escrito, eu tinha lido ali, tu acha que vai fazer diferença fazer essa correção, se tu vai trabalhar com valores percentuais? Né? Então, é uma dúvida que me surgiu assim, né? Se o teu objetivo é trabalhar média e desvio padrão, né? Média e desvio padrão e depois correlação desses valores dentro do mesmo ano, né? Fica só uma pergunta, né? E se for fazer, né? Tu pensou qual que é o VAR que tu vai usar, qual que é o custo de capital que tu vai usar para fazer esse fluxo de caixa descontado? Na verdade, foi a minha grande preocupação. Quando eu li, eu já imaginei de cara, olha, nós temos 11 anos, né? Então a gente sabe que em 11 anos, né, tem uma questão que tem que ser considerada, né, desse custo de capital. Mas depois, né, tanto que na hora tu vai ver que quando te mandar o trabalho, eu botei uma observação aqui, ó, vai corrigir esses valores, não vai ser corrigido, mas depois eu estava olhando o trabalho e disse, ele vai trabalhar em valores percentuais, ou seja, a relação daquele índice naquele ano com a receita. Então, não sei se precisaria corrigir, então fica mais uma dúvida que me surgiu, eu não sei se vocês já pensaram sobre isso ou não, se tem alguma ideia, né? Porque, na verdade, é uma dúvida que surgiu assim do trabalho, porque a princípio a gente diz, é importante corrigir, que é muito tempo de diferença, mas ao mesmo tempo você analisa só dentro do ano, né, e trabalha em percentuais, vai trabalhar em valor de proporção, não sei se também é tão relevante. Né? A ideia foi trabalhar em termos percentuais por dois motivos. A primeira, digamos que um setor um ano faturou 1 milhão, no outro faturou 2, e depois voltou para 1, eu não quero captar essa variação, porque eu quero captar o quanto que ele variou, o quanto que o custo representa para ver se ele tem a relação entre a hobby e por isso que foi relativos, e também porque daí eu não precisaria fazer a correção, seriam os dois motivos, por isso que não foi prevista a correção, mas se de alguma forma... Não, é porque eu fiquei com a impressão em algum momento, na verdade, quando eu fui lendo, a gente eu primeiro vi, né, as informações do tempo e depois, tanto que eu botei, depois posso até tirar ali na observação que eu botei no teu trabalho, né, então eu botei, olha, são muito tempo diferente, vale a pena corrigir, botei ali a observação porque eu vi que ele não tinha nada, mas lá no final, depois de mais umas páginas, a gente vê que tu começa a trabalhar em percentual. Aí
Só que agora na apresentação tu falou também que o fluxo de caixa descontado, fiquei com a impressão que talvez tu fosse usar também, né? Tu falou da fundamentação, mas talvez tenha falado mais dos tipos de avaliação de empresa, né? Então, tipo, se não for usar fluxo de caixa descontado, então esquece essa consideração, né? Eu fiquei com a impressão que talvez fosse usar também fluxo de caixa descontado, aí valeria a pena, né, comentar ou trabalhar também os valores que tu vai fazer, mesmo corrigindo, né, fazer algum tipo de correção para dizer, olha, estou usando um método que eu estou corrigindo o valor, né, fluxo de capital, outro estou trabalhando só com valor nominal sem correção nenhuma em diferentes anos, né, então assim, na verdade ficou essa dúvida para mim, né, então digo, se tu for usar num método, a sugestão é que use nos dois, se não vai aplicar o fluxo de caixa descontado, né, para calcular o valor da empresa, vai trabalhar só com aquele modelo ali, então esquece, né? Trabalha só com valor nominal, porque ele, como tu diz, percentual não faz diferença nenhuma, né? Porque tu estás trabalhando dentro do ano e não, né, ao longo dos anos, não sofreria alteração. Né? Mas é isso, Jean, parabéns. Eu acho que tens aí um trabalho bem bacana aí para desenvolver. Eu acho que vai dar um tempinho de hora cadeira aí na frente do computador para te coletar esses dados, tabular, né, fazer o Excel trabalhar um pouquinho para ti. Mas vai ficar um trabalho bem interessante, meus parabéns. Dá parabéns ao professor Marcos Vinícius aí pelo acompanhamento do trabalho, né? E puxa a orelha do Jean aí, manda ele trabalhar, porque ele tem um calendário aí que não está tão folgado assim, não, né? Em 6 meses ele tem que estar com tudo pronto aí para a gente se ver de novo. Então, parabéns, Jean, parabéns, Marcos. Muito obrigado, Thiago. Professor Tiago, muito obrigado. Eu vou incluir todas essas informações, são muito importantes, porque vou começar a citar uma por elas. Inclusive, na nossa ata ali, vou citar para nós não esquecermos e revermos. Por exemplo, com certeza, né, a gente citou muitos livros. A gente começa a trabalhar nesse negócio de cálculo, conta, esquece um pouco disso. A verdade, aí a gente deu uma cochilada acadêmica de botar muitos livros. É verdade que... Mas isso no mundo acadêmico, a gente está muito preocupado se o modelo não, se o procedimento, se a metodologia que a gente quer propor vai nos ajudar ou vai facilitar. E a gente cai nisso, é um mundo de números, mas eu concordo plenamente, puxa a minha orelha também, está perfeito. Concordo também da fundamentação teórica. Olha só, isso eu já tinha conversado com o Jean, é verdade. Nós acho até que exageramos muito nas informações de avaliação de empresas, e o Monte Carlo em si, que é mais citado no trabalho, também deu uma puxada. Quem sabe a gente pode diminuir um pouco as outras informações e melhorar e informar um pouco mais o Monte Carlo. Eu vou conversar com o Jean para ver se isso é possível. Eu não sei se precisa diminuir, até para não jogar fora o trabalho que foi feito. Sim, mas verdade. Mas uma valorização em termos de quantidade de informação em Monte Carlo, né? Acho que vale a pena, porque senão, como dizer, ele aparece muito no trabalho. Sim, é verdade. Do título objetivo, então é verdade. E é importante, né? É mais técnico, análise de dados, trocar, em vez de usar estatística, trocar análise de dados, né, Jean? Deixar isso bem claro para a gente mexer. E também é importante, né? Nós vamos conversar, essa dúvida tua aí é importante, ou a gente tira do trabalho, ou se for necessário deixar, a gente vai ter que melhorar um pouco o nosso texto, que é esses 11 anos, como serão corrigidos ou não, como é que eles vão funcionar, porque faz bastante tempo, embora a inflação pequena, mas é importante. Eu acho que essa dúvida, eu vou discutir com o Jean, talvez a gente trabalhe em percentual, talvez a gente explicar, né, Thiago? Acho que a gente vai explicar. Perfeito. A única coisa que eu queria discutir, que ajude vocês, é assim, no caso da pergunta de pesquisa, será que ela deveria aparecer ali? Apenas um raciocínio, pelo seguinte, o meu grande problema é tentar fazer uma projeção, baseada no nosso fluxo de caixa, dessas rubricas para daqui a 10 anos, o qual tem um grau de incerteza bastante grande. Então, eu queria dar a minha angústia, a minha pergunta de pesquisas é o seguinte, como é que eu faço para ter dados previstos com mais certeza? Porque na hora que se eu colocar logo a simulação de Monte Carlo ali, eu já estou definindo qual é a minha instrumento de trabalho. De repente, a minha pesquisa é o seguinte, eu tenho uma angústia, o que eu quero mesmo é ter uma previsão mais precisa, e aí eu vejo qual é o instrumento de trabalho, qual é a minha linha de trabalho. Aí a gente colocou no objetivo. Mas também, em dúvida, porque eu estou em dúvida, nós estamos em dúvida, porque realmente
Aí tem um problema do título. Quem lê o título já diz, bom, o cara já está definido, vai usar o Monte Carlo e acabou. Então, depois eu queria saber a opinião também do professor Leonardo, nos ajudar nisso aí, que eu estou em dúvida. No primeiro momento eu achei que a minha maior preocupação é a projeção e não a ferramenta. E depois, ao longo do tempo, eu ia citar essa ferramenta. Mas, como também é bem lembrado, está vinculado no título do trabalho. Está no objetivo, a pergunta, então, ela ficou mais deslocada. Então, a gente vai refazer isso aí. O Marcos, na verdade, o comentário foi com relação à pergunta de pesquisa, porque tanto o título quanto os objetivos, fiquei com a impressão que eles estavam bem alinhados os dois. Sim. A pergunta que estava com relação um pouco mais situada. Ao mesmo tempo, concordo contigo. Eu, particularmente, também não gosto de já a pergunta, não gosto da resposta do trabalho. Né? Na verdade, isso não faz problema, já está indicando o que vai usar. Né? Particularmente, também não acho o melhor dos objetivos, o melhor dos caminhos. Né? Por exemplo, uma outra hipótese seria deixar a pergunta como ela está no trabalho hoje, né? E ajustar, tirar o Monte Carlo tanto do título quanto do objetivo, por exemplo, né? E deixar, né, um pouco mais de suspense no ar nessa parte introdutória. Né? E deixar, né, a simulação de Monte Carlo como um dos itens a ser identificados, né? Ou seja, então, um dos itens né, qual das possibilidades existentes para trabalhar com essas questões de incerteza que poderiam ser utilizadas. Aí, na literatura foram levantadas algumas, e aí, em algum momento do trabalho, você diz, não, nós vamos optar por Monte Carlo por isso. Né? E aí isso não precisa ter um foco tão grande no título, pelo menos não agora na dissertação, né? No título, no objetivo, no problema, entendeu? Começaria a aparecer lá na fundamentação, né, o termo Monte Carlo na fundamentação e depois nos métodos em diante, né? É um outro caminho também, eu acho que ficaria bem... Não, tem razão. Bem interessante, só que aí tem que mexer mais no texto, né? É verdade. Precisa mexer mais no texto nesse sentido. Se nós privilegiarmos aí a pergunta de pesquisa nesse sentido, aí é por isso que eu digo, aí choca um pouco com o título e com o objetivo, fica muito claro. Né? De repente a gente, para simplificar, vou mexer na pergunta de pesquisa, mas é isso aí, mas é isso que eu digo, Tiago, professor. É importante isso, essa discussão. Acho que na qualificação é o que mais vale é esse momento, porque uma vez sacramentado esse caminho aí, a gente autorizando ele tocar um determinado caminho, depois para mexer fica difícil, né? Mas então tá bom, professor. Muito obrigado, assim, foi muito interessante, todas elas anotadas aqui. Vou conversar agora com o professor Leonardo Fleck, professor dessa área, é um especialista nessa área, dá aula nessa área, então vamos escutar o que ele tem para contribuir com a gente. Fique à vontade, professor. Muito obrigado, professor Marcos e Jean, pelo convite para participar dessa banca. Para mim é um prazer sempre participar dessas bancas. Eu também tive a minha formação no programa de pós-graduação em administração, fiz a graduação e o mestrado em administração, então para mim é uma grande honra poder voltar a participar de uma banca e poder trazer contribuições. Sou muito grato ao programa pela formação que me deu, então só tenho a agradecer. Bom, o Jean tem acompanhado a minha disciplina de avaliação de empresas, é um bom aluno, tem sempre se empenhado, manda dúvida, participa ativamente das aulas, então gostaria de saber se está gostando das aulas ou não. Tá gostando, Jean?
Sim, professor, com certeza. Não sei se já chegou a dar uma olhada naquele... Incomodando demais ali por e-mail. Oi? Espero não estar incomodando demais ali com os e-mails. Não, não, são sempre ideias boas, dúvidas interessantes, e aí essas dúvidas fazem eu até geram. Até eu queria sugerir, eu coloquei ali umas aulas de simulação de Monte Carlo e um material ali para leitura, não sei se já conseguiu ler ele. Não, ainda não cheguei. Eu estou indo na sequência dos capítulos. Tá ótimo. Aham. Porque a simulação de Monte Carlo, ela diz a história que ela surgiu ali na Segunda Guerra Mundial, né? Tinha um cientista húngaro, o Olanki, que era fã de jogos de azar, e ele começou a procurar um modelo estocástico que lidasse com números aleatórios, ou seja, com a randomização. E ele procurou aplicar esses modelos matemáticos para verificar a possibilidade de ele ganhar nesses jogos de azar. Daí surgiu o nome Simulação de Monte Carlo, porque é em homenagem àquele cassino de Monte Carlo, que até hoje existe, né, em Mônaco, e então dali que surgiu a ideia da simulação de Monte Carlo. Ele foi inicialmente aplicado lá na física, na matemática, na biologia também, e mais tarde foi aplicado em finanças, inicialmente na área de opções, né, mas depois para avaliação de empresas também. Então, fiquei contente não só por ser um tema que eu gosto, mas também pela possibilidade da aplicação desse tema com um método muito interessante, que eu também gosto muito, e que realmente é um método bem apropriado para fazer estimativas, não só para avaliação de empresas, tem sido muito utilizado para avaliação de empresas, mas também para fazer avaliação de investimentos, né, avaliação de projetos, gestão de riscos, para fazer projeções. A questão da simulação de Monte Carlo é que, como são utilizados números aleatórios, é a geração do modelo que vai determinar a qualidade, né? Então, depende das variáveis que a gente vai utilizar e da randomização que a gente vai aplicar, né? Então, com isso, a ideia vai ser avaliar os dados, fazer análise de mercado, né? E estimar os possíveis resultados futuros, né? Então, pode ser feito para... o projeto tem pertinência, eu acredito que é possível fazer a estimativa, a projeção futura, né? Quanto mais for o período de tempo, mais para frente for, mais difícil a gente conseguir chegar numa estimativa futura plausível, né? Mesmo os modelos de regressão, eles permitem analisar, traçar uma função para aqueles dados, mas eles não permitem fazer uma extrapolação para uma série muito longa, né? Então, é importante sempre manter esse pé no chão para entender que a estatística vai fornecer um instrumento para que você utilize como um arquiteto utiliza uma maquete, né? A maquete do arquiteto é a ideia de mostrar as dimensões por meio de um modelo, e esse modelo vai dizer no futuro como vai ser a área do quarto, da cozinha, se vai ter escada rolante, se no shopping, se vai ter elevador, e não precisa esse elevador funcionar, a escada rolante funcionar no modelo, né? O que precisa funcionar é a legenda, o conjunto de variáveis que serão utilizadas, as áreas, o conjunto todo demonstrado na forma de um modelo. Então, a ideia do modelo Monte Carlo é utilizar as principais variáveis e, com base nessas principais variáveis, fazer uma estimativa na ideia de uma maquete para verificar como isso vai ser no futuro, né? Então, a ideia de Monte Carlo é aplicar uma série assim, de cálculos de probabilidade, né? Isso o software vai ajudar a fazer, né? Para estimar a chance de um evento futuro acontecer, nada mais do que isso, né? Por isso ela tem sido muito utilizada na área de riscos. Então, como eu falei, antes ela tinha sido usada
tinham sido usadas na matemática, né, para cálculo de integrais, por exemplo, números complexos, ou na física, para entender o buraco negro. Não há como ir até lá para coletar esses dados e depois analisar. Então, quando são variáveis que a gente não consegue coletar e não consegue visualizar, a gente pode utilizar a simulação, mas não são números totalmente aleatórios. Às vezes ela é confundida como a geração de simples números aleatórios, mas é preciso determinar um padrão da distribuição desses números. E no próprio software você consegue fazer uma simulação de Monte Carlo para uma distribuição hipergeométrica, para uma distribuição normal, para uma distribuição binomial e assim sucessivamente. Ou seja, se você quiser verificar o sobe e desce da bolsa, sobe e desce da bolsa é uma distribuição de Bernoulli. O preço da ação é uma distribuição de Bernoulli. Uh, e aí você aplica Monte Carlo para verificar essas probabilidades, mas isso com base em dados coletados. Então, a maior questão que deve tomar cuidado é na coleta desses dados e na elaboração do modelo. Depois, para gerar um modelo, tem softwares bem interessantes que já fazem essa aplicação, né? Você pode fazer no Excel, você pode fazer utilizando o Solver, o At-Risk, o Crystal Ball. Crystal Ball é bem interessante para a geração de gráficos, ele faz modelagens interessantes, então eu recomendo. O Crystal Ball e o At-Risk são pagos, né? São caros, mas aí depende, se você for utilizar. Não sei se você trabalha na área financeira, já usou Monte Carlo? Explica um pouquinho mais assim sobre essa ideia, assim, né? Se Não, você está começando agora, está estudando, ou se você já utilizou alguma vez. nunca utilizei Monte Carlo. Eu trabalho com avaliação de empresa, eu trabalho no Badesco, sou analista de risco. Então, mas a Monte Carlo eu nunca utilizei. É mais estou indo atrás de algo que possa melhorar mesmo, entendeu? Essa avaliação que a gente faz, né? Não necessariamente só para o Badesc, assim, que eu digo, porque a gente faz análise de crédito, mas também poderá ser usado lá, né? Toda essa projeção que é feita poderia ser utilizada, mas o modelo eu estou fazendo sob a ótica do investidor porque seria algo mais genérico, certo? Certo? Mas sobre Monte Carlo eu nunca cheguei a utilizar. Muito bom, acho que sempre tem um começo para tudo na vida. E eu acho que o mais importante na academia é a gente fazer estudos que tragam um benefício, né? Nesse caso, eu acho que vai trazer um bom benefício para a tua carreira, porque gestão de risco é simulação de Monte Carlo. Então, vai usar bastante depois na tua área. Risco de inadimplência, adimplência e inadimplência é uma variável qualitativa nominal, né? Binária, uma variável categórica dicotômica. Então, você pode aplicar uma distribuição de probabilidade Bernoulli para adimplência e inadimplência e analisar carteiras, analisar risco de crédito para verificar qual o grau de risco para adimplência ou inadimplência, possibilidade de não ocorrer o pagamento. Então, se na simulação der um valor alto, você já, lá no Badesc já ativa um sinal de alerta lá. Se deu um risco baixo, né? Então, sinal verde, tudo ok. É bem interessante, você pode depois aplicar bastante na prática, né? E eu gosto de trabalhos que a gente possa colocar na prática, né? Lá na MIT, o lema da universidade é Minds and Hands, né? Todo mundo pensa assim, puxa, mas MIT é só cálculos complexos, que nada. O lema da universidade é Minds and Hands, cabeças e mãos. Só o lema da universidade é aquele conhecimento que se tornar prático para a sociedade é o melhor. Aquilo que ficar na teoria é uma teoria, vai ajudar numa pesquisa pura, mas o importante é que essa pesquisa pura mais tarde se torne aplicada, né? Então,
é bem interessante, assim, que às vezes a gente tem ideia de que a pesquisa científica, que a ciência só tem que fazer, só fazer textos, artigos, livros, e, na verdade, é mais do que isso, né? Ciência é ajudar a sociedade com instrumentos, né? E esse instrumento da simulação de Monte Carlo é bem consagrado, bem utilizado. A avaliação de empresas é uma área que está bastante em voga agora, né? Tenho recebido, fico contente em ter toda a administração, o único da administração, então agradeço a presença ali representando, porque eu queria que mais gente da administração viesse fazer a disciplina, porque é a área de administração, avaliar empresas é gestão, né? É avaliar não só dados, é gestão. Mas tem alunos de engenharia mecânica, então acho bem legal, porque o pessoal está se interessando, né? Selic baixa, Selic a 2%. Anteontem, o Copom, o Comitê de Política Monetária, manteve a taxa de juros em 2%, e é uma taxa muito baixa, né? Mesmo que o banco diga, olha, mas a gente fornece 102% de CDI, 102% de 2% não é nada, né? 105, 110 ou 200% de CDI ainda não é nada. Então, esses números iludem um pouquinho, né? Mas para quem está avaliando empresas é um mercado bom, é um conhecimento que tu vais levar não só para o Badesc, mas para a tua vida como investidor também, né? Para saber o que é um investimento bom, como entrar num projeto, né? Então, acho que é uma ideia bem legal, pode seguir, só que eu queria alertar para o tempo, né? Tem 6 meses, então procura agora se dedicar bem a esses estudos, fazer um cronograma para seguir com esse planejamento e não deixar para o último sprint final lá, porque geralmente no final a gente está um pouco cansado, daí tem que retomar o trabalho, fazer ainda alterações, então procura já entregar bem antes para que possa fazer correções e melhorar e chegar na banca de uma forma bem legal. Sobre o título ali, na capa eu não sugeriria colocar título e depois o título. Já se subentende que o elemento central ali da página é o título, então não precisa escrever título, 2 pontos. Avaliação de empresas do setor industrial, com utilização do modelo de Monte Carlo para as variáveis com maior grau de incerteza. Bom, o modelo de Monte Carlo já analisa variáveis que têm um grau de incerteza, então acho que fica meio uma redundância aqui colocar tudo isso no título. Eu sugiro assim pensar no título como se fosse um jornalista elaborando uma manchete de jornal. Eu gosto muito da forma como eles criam as manchetes. As manchetes são criativas, são com poucas palavras e chamam o leitor para o texto. Então pensa nesses 3 pilares na hora de criar o teu título. Título chamativo, título com poucas palavras e que chame o leitor para o texto. Para chamar o leitor para o texto, tens que colocar as palavras que vão fazer parte do teu trabalho. Então, como o professor Tiago estava comentando, se vais optar por mostrar que o método de Monte Carlo é uma das formas de verificar determinadas variáveis que têm um grau de incerteza para projeções futuras, aí, de repente, tu podes optar por não colocar e mais tarde no trabalho dizer que a partir da revisão da literatura essa foi a escolha. Então, concordo plenamente com essa ideia. Bom, se a ideia é mostrar o método de Monte Carlo e vai destacar mais esse método, então já pode sair no título com Monte Carlo, mas de uma forma mais abreviada, talvez avaliação de empresas do setor industrial, um estudo com simulação de Monte Carlo. Aí já fica um título mais curto, a ideia de manchete, né? Coloca as poucas palavras, destaca os principais assuntos que vão ser debatidos no trabalho, são a avaliação de empresas, setor escolhido, a amostra, né? Setor industrial e o método de Monte Carlo. Assim ficaria mais conciso, né?
E daí procura, ao repensar no título, repensar na ideia como vai se colocar o objetivo geral é a questão de pesquisa. Como o professor Tiago também comentou, o título e o objetivo geral estão bem alinhados, mas a questão de pesquisa não. Eu também achei isso, né? Como podemos avaliar as empresas do setor industrial? Bom, diversos estudos já demonstraram métodos para avaliar empresas, então essa não vai ser uma questão do teu trabalho, né? E também eu acho difícil colocar uma questão, escolher o melhor método, porque, puxa, se até o da Modaran fica ali indeciso, que é um dos papas, né, professor da New York Stern University, um dos papas do valuation, se até ele fica indeciso sobre se é o método de fluxo de caixa descontado, discounted cash flow, ou outro método mais adequado, se até ele fica indeciso, é melhor a gente não colocar uma questão tão ampla como propor um método para avaliação de empresas do setor industrial, ou como podemos avaliar empresas do setor industrial, né? Então, a ideia é que quanto mais ampla for a questão de pesquisa, mais difícil ela ficará para ser respondida, né? Mas quanto mais delimitada você conseguir colocar, melhor. Então, por exemplo, uma ideia de que maneira o modelo de Monte Carlo poderia ser utilizado para avaliar variáveis com grau de incerteza de empresas do setor industrial para o período de 11 anos. Não precisa nem colocar o período de 11 anos, porque aí a questão fica muito longa, né? Já vai se destacar lá no método, mas fica mais clara assim a ideia. Bom, no final do trabalho vai precisar responder essa questão de pesquisa e atender esse objetivo geral. Quanto mais claro ficar esse objetivo geral para o leitor e a questão de pesquisa para o leitor, mais fácil será a possibilidade de verificar ao final de que maneira foi atendido, né? Professor, só uma perguntinha. A sua sugestão é como a simulação Monte Carlo pode ser utilizado para foi o que eu... isso. Só para terminar o seu raciocínio ali. Como a simulação Monte Carlo pode ser utilizado? Chegasse a anotar, Jean? Essa, de repente, a gente pode construir conjuntamente. O professor Tiago pode dar sugestão. Não fica gravada essa... Está sendo gravado. Tá, mas eu tenho... Depois de tentar recuperar, se a Tá. gente não conseguir lembrar todas as palavras, a frase, depois de tentar assistir e identificar qual que foi o termo correto. Eu faço isso, tá certo. Porque às vezes acontece isso, né? A gente tem na hora a gente tá falando, montou a frase, ficou bonita, se não anotou, não chega de novo nela. Né? É isso aí não, tá anotado, tá registrado. Valeu. Mas podemos aproveitar o momento aqui para juntos pensarmos numa questão. Então, a ideia é como podemos utilizar a simulação de Monte Carlo para avaliar empresas do setor industrial utilizando variáveis com maior grau de incerteza. Ok. Fechado. Porque daí, dessa forma, É isso aí, professor. Ao final do trabalho, vai se conseguir responder essa questão, né, da contribuição que o método de Monte Carlo vai poder fornecer para ajudar na avaliação das empresas do setor industrial, para fazer projeções, para fazer estimativas, que é bem a ideia do método de Monte Carlo, né? Então, acho bem interessante. E aí... mais uma, tirar uma casquinha aí do professor. Me lembro que o professor falou que no título, se colocasse a simulação Monte Carlo, ela já induz a variável de incerteza. Na pergunta de pesquisa,
ela também está... nós estamos colocando, a gente mantém ou tiramos na sua sugestão? Isso, podemos manter, podemos... o título até poderia ficar avaliação de empresas do setor industrial com simulação de Monte Carlo. Certo. Ou avaliação de empresas do setor industrial, dois pontos, um estudo com simulação de Monte Carlo. Certo. É bem comum essa utilização de títulos que tenham dois pontos no meio, né? E daí a gente destaca que a ideia é a avaliação de empresas do setor industrial. A gente já destacou que está bem delimitado em um determinado setor, no setor industrial. E aí, dois pontos, um estudo com simulação de Monte Carlo, ou avaliação de empresas do setor industrial com simulação de Monte Carlo. Certo. Ok. E aí o título fica bem claro, conciso e dá a ideia bem clara do trabalho, né? Nos objetivos específicos, eu sugiro retirar aquele objetivo específico, levantar os dados do setor industrial, separados por atividades, a fim de identificar a sua estrutura de gastos. Esse é um item que você pode colocar lá na metodologia, porque faz parte de todo o estudo que tem um cunho quantitativo, essa etapa de levantamento dos dados. Então, já é uma etapa conhecida e, caso todos os trabalhos quantitativos tivessem que colocar essas etapas, né, os objetivos específicos ficariam todos muito parecidos. E a ideia do objetivo específico é destacar, assim, para o leitor, de que maneira o objetivo geral vai ser atingido. Então, é um desmembramento do objetivo geral em objetivos específicos. Então, do meu ponto de vista, poderia manter o objetivo geral como está, né? Só no objetivo geral eu fiquei ali com um receio ali desse início do objetivo geral, propor um método que, na verdade, o método já está ali disponível, né? Já foi criado por autores. E, do meu ponto de vista, pela minha leitura, você não vai propor um novo método, você vai aplicar um método já criado, simulação de Monte Carlo, para analisar empresas. Não sei se eu entendi direito, Jean, se é essa a ideia, talvez eu tenha interpretado errado. Sim, quando a gente colocou a proposição, seria porque a gente vai identificar quais são as rubricas que utilizariam o Monte Carlo. Até por isso que a gente usou a palavra método ao invés de modelo, porque seria um modelo do Monte Carlo e um método para as empresas do setor industrial nosso, que estaria, a ideia seria identificar quais seriam as rubricas que precisariam utilizar essa simulação de Monte Carlo por terem maior aleatoriedade. Até por isso a palavra método, porque a gente considerou que o modelo seria o Monte Carlo, que seria algo superior, e o método seria um funil menor assim para as empresas do setor industrial. Não sei se eu consegui fazer entender. Na ciência a gente entende o oposto, que o método vem em cima e o modelo vem embaixo. O método tem o método qualitativo e o método quantitativo. Dentro do método quantitativo podem ser utilizados modelos estatísticos, então o modelo vem dentro do método quantitativo. E aí, quando surge no trabalho propor um método, para o leitor que está abrindo o trabalho ali, ele vê assim, puxa, mas já existe o método de Monte Carlo, o método de regressão linear simples, regressão múltipla, e agora vai ser proposto um novo, puxa, que legal, mas ele vai chegar no final do trabalho e pensar, mas qual é o novo método aqui que foi criado? Então, gera assim o leitor um sentimento assim de dúvida, né? É melhor não gerar esse sentimento de dúvida e dizer assim, não, eu vou aplicar o modelo de simulação de Monte Carlo, pode ser um objetivo geral, aplicar um modelo de simulação de Monte Carlo para analisar empresas do setor industrial do ano X até o ano Y, e aí fica bem claro o setor que vai ser analisado e
que vai ser a avaliação de empresas, e o período que vai ser analisado, e o modelo que vai ser utilizado. Então, eu sugeriria dessa forma, né? Na justificativa ali, você colocou um estudo de Amorim, mas o Amorim fez para o setor moveleiro e depois Cardoso fez para o setor de energia. Eu sugeriria ver se dentro dessa revisão da literatura que você fez, se não teria estudos que abordaram no setor industrial, que daí você consegue, para a justificativa, explicar por que o setor industrial é importante, né? Como um todo, não teve, professor. Ah, é uma justificativa, dizer, olha, eu vou aplicar em tal setor porque não tem estudo sobre isso. Já é uma forma de justificar. Mas às vezes também não tem porque ninguém achou interessante aplicar naquele setor, pode ser. Então, para não ficar frágil a justificativa, eu sugiro incluir mais itens, dizer, olha, como não tem estudos no setor industrial, busquei tal autor. Tal autor ele analisou no setor de energia, mas lá nas considerações finais ele sugeriu que para futuros estudos fosse aplicado no setor industrial. Então, com base na sugestão do autor tal, eu vou seguir com essa ideia. Aí tu já fundamentaste num autor a ideia do trabalho e conseguiu justificar, né? Senão, posso inventar algum tema aqui, vou inventar um tema esdrúxulo, a importância da avaliação de empresas para a geração de mais chocolates na Cacau Show. Não, foi um tema que ainda nunca foi pesquisado, mas não foi pesquisado porque não tem uma relevância científica e prática, né? E essa é uma parte que o pessoal não, muitas vezes pula, né? Ou faz de uma maneira mais rápida, mas eu considero a parte mais importante do trabalho. É explicar o porquê do trabalho, por que ele é importante, porque qual a contribuição que ele dará do ponto de vista prático e do ponto de vista teórico, né? Então não é só fundamentar em autores, mas destacar para o leitor a importância. E eu vejo muita importância nesse trabalho. Eu só não identifiquei o que comentasse. Eu acho que comentasse na apresentação de uma forma mais clara do que está no texto. Mas mesmo na apresentação, colocasse dois exemplos de setores que não estão ligados ao setor industrial, por isso eu sugiro buscar outros trabalhos, mesmo que não tenham aplicado simulação de Monte Carlo, mas que tenham analisado o setor industrial. Daí tu vai buscar especificidades desse setor, né? Por exemplo, se for do setor elétrico, é bem interessante para aplicar a simulação de Monte Carlo, mas só que o setor elétrico já tem uma planta montada, já são empresas assim que não vão fazer grandes operações, não vão gastar muito com capex, e já até distribuem dividendos do que sobra nos lucros, porque não tem mais onde investir, já tem o pátio todo, a planta toda montada, né? Então, existem diferenças entre o setor industrial e outros, né? Mas aí, buscando essas particularidades, vai poder justificar de uma maneira bem interessante. Então, fica como sugestão, né? E do método de Monte Carlo, assim, tá no início, né? Então ainda vai estudando as ideias, né? No texto não apareceu, mas na apresentação ali eu vi que colocaste algumas ideias das variáveis, né? Deduções, lucro líquido, e então procura deixar depois claro isso lá no texto, como vai se fazer, para verificar quanto eles variam dentro do setor, como vai ser a aplicação, o que tu vais utilizar como correlação, o que isso vai significar, né? Correlação é medida de associação entre duas variáveis quantitativas, né? Então pode testar
o rodo da estatística de Pearson, né, para verificar se em termos populacionais isso seria também a 95% de confiança interessante. Concordo também com o professor Tiago, que ali foi colocado o bibliométrico, mas aparece uma tabela só com os dados, mas se já tem os trabalho feito sobre isso, então depois pode pensar o que vai se poder aproveitar, né, do estudo bibliométrico. A partir dali podem surgir ideias assim, sobre aplicações no setor e como esses outros estudos utilizaram a simulação de Monte Carlo, né? Bem interessante. E o trabalho é bem promissor, a ideia é ótima, né? Depois, na simulação de Monte Carlo, pode-se escolher entre um dos algoritmos que queres utilizar, né? Tem 3 algoritmos bem famosos, uma é de erro unilateral, outra é de erro bilateral, e o terceiro erro não limitado. E ele foi inicialmente utilizado na área de finanças, na área de opções, mas tem sido muito aplicado para avaliação de empresas. Então, escolher-se um tema interessante, avaliação de empresas, é um tema que eu adoro, escolher-se um método interessante, método também que eu adoro, e tem tudo para sair um trabalho muito bom. Então, parabéns, vai firme, né? Lá eu disponibilizei para ti umas videoaulas, simulação de Monte Carlo e um conteúdo que eu escrevi com passo a passo, exemplos. Podes, de repente, depois dar uma olhada lá para ver o que é possível de utilizar assim, para o teu trabalho. Né? Mas também ficam como dicas ver esses algoritmos de aplicação no Crystal Ball também, né? Um software bem interessante e focado somente em simulação de Monte Carlo. Certo? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite e por participar ali como representante, primeiro da administração que vem fazer disciplina ali comigo, então fico contente por estar ali sempre empenhado, mandando ideias e e-mail, então é muito dedicado e com certeza vai fazer um trabalho muito bom. Parabéns. E parabéns ao professor Marcos, que consegue reunir talentos, ele tem ele já tem essa experiência de gestão das empresas, né? Que trouxe para dentro da academia e sabe lidar bem com pessoas, sabe chamar talentos, reunir pessoas, é sempre bem interessante. Um prazer participar. Muito obrigado, professor. Na verdade, nós é que agradecemos. A gente escolheu essa banca a dedos. A gente conhece o professor Tiago, ele adora essa parte, eu chamo de cibernética, né? Ele nos ajuda bem nessa parte quantitativa. E quando a gente fez esse trabalho, a gente já está, na verdade, para conversar com o senhor, Leonardo, há mais de 6 meses, né? Jean? A gente veio estudando tudo. Depois que houve essa oportunidade que o senhor estava dando aula, né? Então eu disse assim, olha, então a gente vai ter condições aí de, entre aspas, né, explorar o professor durante 6 meses para fazer para o Jean um bom trabalho e ajudar, de certa forma, lá o Badesc, né? Então, dar essa contribuição, né, para o Jean, dar essa contribuição para o Badesc, que eu acho que vai ser acadêmica, né? Eu sei que eu já orientei alguns servidores, alguns funcionários lá do Badesc, e mesmo sendo uma instituição bastante elevada e conhecedora, essa parte técnica sempre é um pouco pendente. Então, vários estão contribuindo com isso. Então, professor Leonardo, a sua avaliação a sua contribuição foi uma aula. A gente tem todos eles anotados aqui. O problema do título, que foi também interessante, foi ajustado com o professor Tiago. A pergunta de pesquisa, nós efetivamente nós estamos convencidos, nós vamos modificar. O problema dos objetivos específicos, aqui primeiro está feito, é uma obrigação, a gente todos trabalhar obrigações aqui. O objetivo geral, que vai tirar o modelo, método, vamos botar para aplicar, que é muito perigoso botar modelo, método, é verdade. E a gente fica conseguindo pesquisar um pouquinho mais, né, já essa parte de alguma coisa industrial. Então, eu e o Jean, estamos muito contentes
porque as contribuições foram ótimas, né? Tem mais ainda professor sendo um professor aí daqui mais de 6 meses, vai nos ajudar, tenho certeza que vai sair um bom trabalho. Não sei se o Jean quer falar alguma coisa, algum comentário, alguma contribuição. Agradecer a presença de quem assistiu, os professores também. É isso. Tá certo. Eu vou pontuar isso na ata, né? Vou pontuar isso na ata. E depois eu mando para vocês assinar tudo isso que vocês falaram, eu vou redigir ali, para que quando a gente for apresentar, gostaria de vocês estarem junto com a gente daqui a 6 meses aproximadamente, tudo aquilo que vocês falaram, a gente resgatar e mostrar que a gente mexeu e alterou. E se possível, tiver algum registro, mandar para a gente vai ficar muito contente com isso. Então, a ata diz o seguinte, que deve ser qualificado ou não qualificado. Pela informação de vocês, eu acho que a gente pode seguir. É isso, professor Leonardo? Certo? É isso, professor Tiago? Então, todos dois concordam. Parabenizo mais uma vez o Jean, ele é autodidata, ele tem desenvolvido principalmente essa parte mais quantitativa sozinho. Eu fui até bom, depois do bom eu passar para o professor Leonardo e para o professor Tiago para eles ajudarem aqui, faz parte esse conjunto de informações, para que o objetivo que eu sempre procuro, o objetivo não é o orientador, destacar alguma coisa, é que o trabalho seja feito. E quem seja beneficiado é o aluno, entre aspas, né? Como eu sou da vida prática, o professor Leonardo também pensa nesse negócio na vida prática, é o cliente, né? Vamos ter assim meio complicado falar isso, eu sei que a academia não gosta disso, mas eu vejo que a universidade, lá de Maite, acho que ela está perfeita em dizer isso aí, além da ciência, a gente tem que trazer alguma coisa para a sociedade. Então, estou muito contente com a coleção, me sinto mais seguro, eu e o Jean, e a gente agradeço aí a oportunidade de a gente continuar esse nosso trabalho. Beleza, pessoal? Muito obrigado, então, a todos aí. Obrigado aos participantes também. Se alguns dos participantes quiserem tecer algum comentário, estão aí. Ok. Então tá. Bom dia para todos. Bom final de semana. Muito obrigado. Tá? Siga a posição aqui. Até mais. Tchau.